Vivemos tempos loucos. Por meses, a conversa nacional e internacional focou na mesma pergunta: será que os reféns finalmente vão voltar para casa? E enquanto falamos, sabemos que os termos do possível acordo estão sendo discutidos no Egito. O Hamas faz várias exigências, como trocar os corpos de Sinuar por reféns, e tudo isso precisa ser negociado. E enquanto todos nós esperamos ansiosamente, obviamente, é no que todo israelense pensa do amanhecer até a noite. E isso está sendo tratado como a medida da vitória, o fechamento simbólico de 2 anos de uma guerra exaustiva que todos nós mal podemos esperar para deixar para trás. Mas a verdade é que trazer os reféns de volta não pode ser o fim. Se isso for o fim, nos veremos em um 7º de outubro, parte 2. Agora, ao completar 2 anos, isso é muito importante. Todas entendemos que a guerra não é mais só Israel contra o Hamas. Israel enfrenta um sistema global de radicalização, que recruta online, se espalha por universidades no Ocidente e recebe amplo financiamento. Gaza é só a linha de frente de uma guerra ideológica muito maior que o mundo livre já enfrenta, admita ou não. Em Israel, Gaza é só uma das frentes de luta. Judéia e Samaria, por exemplo, também enfrentam muito terror. E essa é a pergunta na qual não estamos focando, mas que na verdade agora precisa ser a principal, a mais importante, que todos deveriam estar pensando. Como seria uma vitória de verdade, além da questão dos reféns? Todos nós temos uma imagem daquela linha invisível que encerra a guerra. Para a esquerda é a volta dos reféns para casa. Obviamente, para a direita, é uma demonstração dramática de Israel entrando em Gaza e os palestinos sendo removidos. Mas nenhuma dessas opções está exatamente alinhada com a realidade, e a gente realmente precisa conversar sobre isso. Este é o Meira K na JNS Televisão, vamos ao assunto. Então todo mundo agora está tentando entender os detalhes desse plano de paz 21 do Trump, certo? Ele tem 21 pontos, incluindo cessar-fogo, retiradas escalonadas, reconstrução, destino dos moradores de Gaza e situação econômica. E tudo isso soa quase utópico, quase perfeito demais para ser real. Enquanto focamos nos detalhes e no desenrolar, deixamos de ver o real brilho do plano. Veja, não está nos 21 passos, mas na estratégia por trás disso. Até agora, Israel e o Ocidente trataram o Hamas como o centro do problema. Eles são o grupo terrorista com quem deveríamos negociar, pressionar e eliminar. E isso, como todos sabem, acabou falhando, pois tratava apenas do sintoma, não a raiz do problema. Se você trata só o sintoma e a causa persiste, ele volta a aparecer. Isso precisa mudar agora. E é isso que mudou. A nova estratégia agora é focar além do Hamas, analisando seu ecossistema, países, instituições e financiadores que o sustentam. E você já sabe como funciona. Isso significa focar agora especificamente no Catar. O Catar não é só patrocinador, é esconderijo seguro. Por anos, o Catar hospedou líderes do Hamas, financiou suas operações e buscou legitimidade ao se passar por mediador. Mas mediadores não financiam o terror. A abordagem de Trump e Netanyahu silenciosamente mudou o jogo e, sinceramente, é genial. Em vez de negociar com o Hamas, o que não funciona, Israel e aliados buscam controlar o Catar, não só por hostilidade, apesar do ataque ao território, mas por dependência estratégica. É polêmico e complicado, no mínimo. Veja, o Catar valoriza duas coisas acima de tudo: dominação ideológica e sua imagem. Ele quer ser tanto uma superpotência islâmica quanto um parceiro aprovado pelo Ocidente. Essas duas coisas não se alinham, o que é arriscado. Trump e Bibi, ao invés de declarar o Catar inimigo, como todos sabemos que é, optaram por seguir as regras. Mantenha seus amigos por perto, mas seus inimigos mais perto ainda. Ao se aproximar o suficiente para fazer o Catar se sentir responsável pelo resultado, Israel está começando a transformar o orgulho do Catar em pressão. O que quero dizer? É fácil dizer não ao inimigo, como faz o Hamas. Não estamos interessados. Mas não é tão fácil dizer não para um amigo, e temos visto muitos comportamentos de amizade de repente. Trump assina ordem executiva para proteger o Catar de possível ataque de Israel, dizendo que seria considerado ataque aos Estados Unidos da América. Isso é insano, mas mais importante é influência. Talvez eu esteja exagerando, como já fui acusada antes. Acredito que essa pode ser uma das mudanças estratégicas mais brilhantes da história política. Não estou exagerando ao dizer isso. Estamos vendo. Trump e Bibi estão fazendo discursos que fazem esse acordo de reféns parecer que já está concluído, e os reféns ainda não estão em casa. Isso é uma coisa arriscada e estranha de se fazer. Você pensaria que, se eles estão falando com o Hamas,
porque o óbvio para o Hamas seria rejeitar o acordo e fazer Bibi e Trump parecerem idiotas. Mas se agora eles estão conversando com o Catar, com a mensagem subentendida sendo olhem para o poderoso e incrível Catar, eles podem fazer qualquer coisa. Fazer um pequeno grupo terrorista obedecer é obviamente fácil para eles. Se o Catar não conseguir trazer os reféns de volta, será ainda mais humilhante para eles. E assim, cada discurso e cada sinal diplomático que retrata o Hamas como um cliente rebelde humilha o Catar. E no mundo árabe, a humilhação é morte política. Por isso, a retórica recente de Netanyahu parece estranha se você acha que ele fala com o Hamas. Mas, na verdade, ele se dirige a Doha. E, obviamente, embora a pressão sobre os financiadores seja importante, Israel também tem lidado com o lado executivo das coisas ao mesmo tempo. O Irã está por trás do motor ideológico. E eles são realmente os que treinam, financiam e armam várias frentes terroristas, como você já sabe. Enquanto lidamos com o Catar e os assustamos atingindo-os em seu próprio território de uma forma que realmente os abalou profundamente, no que está sendo chamado de a tentativa de assassinato militar mais bem-sucedida e mal-sucedida de todos os tempos. O que quero dizer? Não eliminamos a liderança do Hamas, mas assustamos o Catar, mostrando que falamos sério. Se você alterna entre a eliminação séria, o ponto de vista militar e a pressão política, a situação se complica e fica interessante, exigindo que saibamos lidar com isso. Você pode começar a desmontar a estrutura enquanto aumenta a pressão. Isso significa que o Irã atua quase como o braço executivo do Catar e de outros estados menores e instituições que apoiaram os representantes. Por isso, eliminamos as capacidades nucleares deles. E embora provavelmente vejamos uma segunda parte dessa guerra, não é à toa que estamos chamando isso de uma guerra em múltiplas frentes. A estratégia do Irã e do Catar é diferente, mas todas têm o mesmo objetivo: islamização global promovida pelo Irã por meio do terror. O Catar faz isso por manipulação e dinheiro. Israel e os Estados Unidos da América agora tentam focar nos dois ao mesmo tempo. E eu acho que isso nos leva à verdadeira questão complicada, fora do plano utópico de 21 passos do Trump, que, se implementado, seria uma vitória enorme, uma vitória que nossos inimigos não querem. Eles reclamam sobre tentar trazer paz aos palestinos, mas na verdade é a última coisa que seria a favor deles. Se eles tiverem paz, a atenção de todos começa a se concentrar na islamização do mundo, porque você pode perceber que as coisas ficaram um pouco ruins. Se não tiverem, as pessoas seguem focadas na causa palestina, o que nos leva à verdadeira questão difícil. O que é uma verdadeira vitória? Grupos diferentes respondem de formas distintas. Quando essa guerra acaba? A esquerda afirma que vencer é trazer reféns e soldados de volta, acabar com a guerra e, de preferência, destituir Bibi. A extrema-direita acha que vencer significa o fim do Hamas e que Gaza não é mais ameaça. Ambos são parcialmente verdade e fantasia. Uma vitória real é estrutural. Não está nessa linha de chegada emocional. Trata-se de conter, desmantelar e deslegitimar nessa ordem. Conter o Hamas militarmente, controlar as fronteiras de Gaza e desmantelar suas redes de financiamento, começando pelo Catar. Deslegitimar sua ideologia através da educação, exposição e uma guerra narrativa global. Um dos maiores erros dessa guerra foi definir como objetivo final eliminar o Hamas. O Hamas não é só uma organização terrorista, é uma ideia. E ideias não são destruídas por ataques aéreos. Elas morrem ao perder recrutas, dinheiro e admiração, o que me leva ao ponto principal deste episódio. Embora todos nós queiramos a sensação de uma guerra concreta, um fim para a guerra, a verdade é que temos um caminho muito mais longo e complicado pela frente. Nossa atenção deve se concentrar nisso. Para os israelenses, a verdadeira vitória não é vingança. É a segurança perdida, aquela que permite que crianças durmam sem sirenes e avós parem de olhar para o céu. É essa a medida que precisamos manter. O mundo pode discutir vitória, legitimidade e respostas proporcionais, mas os israelenses saberão de fato o que é vencer. E a realidade desconfortável é que essa guerra não vai e não pode acabar tão cedo. Sim, talvez as campanhas militares e a convocação de reservistas possam acabar, mas a enormidade da luta que enfrentamos foi exposta e não há como voltar atrás. Israel se concentrou na frente militar e negligenciou a frente ideológica. Falamos tanto sobre o Hamas, mas se realmente queremos dizer que o Hamas precisa acabar, há muito trabalho de guerra que precisa ser feito. Ideologia se espalha, terror na Judéia e Samaria, antissemitismo no Reino Unido e Mandani em Nova York. Esse é o verdadeiro campo de batalha, onde acontecerá a vitória.
pagamento por escravo, glorificação do martírio e educação que incentiva o ódio. Essas são as fábricas do Hamas, e enquanto elas existirem, você pode destruir túneis. Mas se os livros didáticos continuarem os mesmos, a guerra simplesmente recomeça a cada década. E 7 de outubro precisa ser essa mudança. É por isso que a campanha de influência do Catar na mídia ocidental e nas universidades é tão importante. Ela molda a narrativa global. Enquanto o mundo enxergar Gaza pela lente das câmeras do Catar, o Hamas ganha simpatia. E simpatia significa que eles continuam vivos. A nova fase deve incluir uma contraofensiva de relações públicas e uma mudança completa em relação à antiga mentalidade em que acreditávamos que era melhor deixar as coisas como estavam. Chega disso. E não apenas no sentido militar. Pela primeira vez em décadas, a política dos Estados Unidos da América e a determinação de Israel estão temporariamente alinhadas. Os acordos de Abraão abriram a porta. 7 de outubro forçou todos a atravessá-la. Se houve chance de consolidar nova ordem regional, contendo o islamismo e premiando a moderação, é agora. A dúvida é se o Ocidente terá paciência e clareza para agir antes que o foco mude. Onde estamos, afinal? Israel conquistou militarmente mais do que muitos admitem. Gaza está dividida e o comando do Hamas fragmentado, mas ainda existe. Hezbollah e os Houthis recuaram e foram enfraquecidos. Estamos muito à frente nisso. A rede de proxies do Irã sofreu golpes que a atrasaram por anos. Sim, ainda não terminou, mas já avançamos 70% ou 80%. Não é uma vitória total, mas são grandes conquistas. E mais importante ainda, isso expôs a enormidade e o gênio estratégico do plano deles. Controlamos metade de Gaza. Isso é dissuasão e uma zona de amortecimento permanente, não ocupação contínua. Isso mostra que quem vive na fronteira está seguro. Metade de Gaza está sob controle das forças de defesa de Israel, mantendo isso sem contrabando ou acúmulo de armas, nem possibilidade de surpresa. Essa é a primeira parte. Mas o que precisa se tornar a norma daqui para frente? Se algum terrorista aparecer, mantemos o direito de eliminá-lo. Mantemos a vantagem militar forte. O que segue é também um conflito prolongado e de baixa intensidade envolvendo inteligência, controle de fronteiras, guerra ideológica e diplomacia regional. Não será chamada de guerra, mas será. Precisamos nos preparar. Agora, estas são as perguntas que devemos fazer. Como é a segurança dos judeus em Israel e fora dele a longo prazo? Após o retorno dos reféns, que é tudo em que conseguimos pensar. O que seria uma vitória sem ser emocional? Bem, a resposta é simples. Segurança real, de verdade, para judeus, israelenses e todo o mundo ocidental. A dura verdade é que o retorno dos reféns será o momento mais emocionante e sagrado desta guerra, e precisamos rezar por isso. Mas não pode ser o último, não é o objetivo final. A próxima fase é mais difícil, silenciosa e menos dramática. Pressione o Catar até que pague pelo terrorismo. Controlar sempre as fronteiras de Gaza e todas as nossas fronteiras como deveríamos desde o início. Reformar a educação e o financiamento palestinos, além de iniciar uma guerra narrativa global contra a ideologia. Salvar o Ocidente de si mesmo. Se pararmos nos reféns, perdemos a guerra pela qual já pagamos com sangue. Então sim, orem pelos reféns e vamos celebrar o retorno deles mais do que qualquer outra coisa. Mas lembrem-se, mesmo desconfortável, a guerra por trás da guerra só começa. O trabalho de Israel agora não é apenas vencer em Gaza. É liderar mostrando como derrotar o islamismo radical. Não com slogans, mas com uma estratégia realmente bem pensada. A segurança de Israel representa a defesa da civilização ocidental. Se Israel vencer, sabemos pela história que o Ocidente aprende a enfrentar o islamismo. Se Israel perder, a mensagem será que o terror funciona e essa lição ecoará além de nossas fronteiras. Se mostrarmos que a verdade, liberdade e clareza moral ainda vencem o fanatismo, mesmo com ódio e escrutínio, o retorno dos reféns será não só um fim, mas um começo. Talvez não gostemos, mas a verdade é simples. Israel tem muito trabalho pela frente e precisamos arregaçar as mangas e começar a trabalhar. Sou Meira, até a próxima!